pensando em tradição, que é o que a gente está falando, né? A gente vê muitas segmentas, né? A gente vê muitas... não sei se eu posso falar tradição, mas a gente vê muitas segmentas de grupos de capoeira regional. A gente tem um ponto de partida aí, que é Mestre Bimba, que você citou, né? Então, pensando numa torre, a gente tem, né, numa escala, a gente tem Mestre Bimba. Quem, hoje, de coletivos, de grupos, segue esse fundamento de Mestre Bimba? Porque, pelo pouco que eu pesquisei, aqui em São Paulo, eu vi um grupo que segue tradicionalmente a maneira com que Bimba cuidava e direcionava a capoeira regional. Hoje, os coletivos de grupos de capoeira Angola, já modificados e com muitas segmentas, e inclusive não de Bimba, vem criando a sua, como se posso dizer? Seu próprio estilo. O seu próprio estilo de capoeira. O que vocês pensam disso, né? Eu sou Thalita, já tenho minha formação, vou criar um estilo de capoeira que vai, sei lá, automaticamente vai priorizar ou determinar um público-alvo. Por exemplo, a gente já vê aí capoeira vegana, por exemplo. Vai falar... E é isso, a pessoa ela tem um lugar de criar. Eu vou criar uma capoeira vegana. Tem a capoeira vegana. Aí tem uma outra pessoa que fala capoeira clássica. Capoeira clássica. Que eles jogam a capoeira na ponta do pé, já viu? Não, primeira vez que eu tô ouvindo falar também. E aí tem a capoeira. Então são até quando e até onde a gente pode chegar de sair desse tradicional? É difícil, porque eu sou uma pessoa assim, meio tradicionalista, né? Eu tento seguir ao máximo o que o meu mestre fala, mas eu procuro estudar outras vertentes, né? Ler bastante, ver vídeos também, que a gente, né, tem esse acesso a ver vídeos, e pego o bom de cada lado e coloco e passo para os meus alunos, né? E tento passar essa parte mais tradicional para eles. Ó, a gente treinou bastante a sequência do Mestre Bimba, né? Eu peguei um aluno meu uma vez e falei, ó, a gente vai aprender essa sequência aqui e eu vou ensinar em aula. E vocês vão treinar todos os dias essa sequência aqui. E durante as aulas eu vou passando outras coisas. Mas a sequência a gente vai tentar treinar ela todos os dias, como o Mestre Bimba dava aula. Para quê? Para melhorar o desempenho deles quanto à movimentação e a percepção deles quando eles estiverem jogando. Por um tempo a gente ainda conseguiu fazer. Mas como a gente ficou um certo período sem ter espaço para treinar, antes de eu chegar aqui na Ocupa, meio que se perdeu. Quando eu tentei retomar, apareceu muito aluno novo, cru, que não sabia absolutamente nada de capoeira. E aí, todo aquele passo a passo de ensinar a gingar, de ensinar um movimento de cada vez, para depois eles começarem a treinar juntos. Então, isso meio que acabou atrapalhando um pouco. E essa maneira que eu trouxe para eu dar aula, meio que se perdeu um pouco, né? Mas eu sou um pouco mais tradicionalista. Tento passar toda essa parte mais ancestral o máximo possível para eles. Mas eu acho que isso é importante, né? De você criar ou pensar numa técnica ou numa maneira de ensinar a partir daquela criança, né? Do corpo, de onde essa criança veio, que corpo ela tem, isso. Qual a dificuldade que ela tem, motor ou não. Então você automaticamente você cria uma técnica ali para ensinar essa criança a entender a capoeira, a pensar na capoeira, para adaptar a aula. Agora, pensar em ser tradicional, para além do movimento, da movimentação, né, desse lugar, é uma filosofia de vida. Mestre Bimba, ele tinha capoeira regional como uma filosofia de vida. E era impressionante, ele vivia da capoeira em todos os sentidos. Vocês chegaram na época que a gente, quando usava abadá, a gente não podia sair para a rua, que a roupa da capoeira era especial para o espaço X, tinha que estar branquinho e tal. Eu era dessa geração. Eu pego no pé dos meus para a roupa que eu ia treinar. Todo mundo roupa branquinha, roupa limpinha, não quero ninguém de roupa suja. Chegar de roupa suja nem
Nem vai. Não vai. E não que esteja sujo e tal, mas tem uma filosofia por trás de toda essa movimentação que a gente está perdendo e está vivendo uma outra filosofia de capoeira, que é essas capoeiras que eu citei e tantas outras. Capoeira sem mestre, você já ouviu falar? Já. Tem capoeira sem mestre. Então, é isso. O que você pensa, Kate? Olha, eu vou ser bem nua e crua com isso, assim. São poucas coisas que me irritam na vida. Poucas coisas que me tiram do sério. E isso é uma coisa que me tira do sério de uma maneira muito grande, assim. Tipo, eu sou uma pessoa muito tranquila. Mas eu vejo essas coisas, eu fico extremamente nervosa. Porque a capoeira não nasceu ontem, sabe? Tipo, eu não peguei esse pandeiro aqui e falei assim, vou chamar você de pandeiro vegano, tipo. Qual que é a história que esse pandeiro tem? E se eu sei da história desse pandeiro e não respeito, e mesmo assim eu crio algo totalmente distante, é uma coisa que me deixa muito pé da vida, porque eu não fui ensinada assim, eu sei que a capoeira não é assim, sabe? Então, quando você fala assim pra mim, capoeira vegana, é uma coisa que me pega, tipo, mas quem é essa pessoa que tá criando essa capoeira vegana? Eu começo por aí, sabe? Pra quem tá ensinando? Porque eu penso no seguinte, capoeira raiz é uma coisa que o nome já diz, é uma capoeira raiz. Se você estudar, hoje a gente tem muitas coisas que a gente possa acessar para estudar, sabe? E se eu sei disso, eu sei o que é capoeira, todo mundo sabe minimamente o que é capoeira. Todo mundo tem uma mínima noção. Eu tenho uma mínima noção de capoeira. Que é pior ainda, se eu tenho uma mínima noção, eu vou criar algo em cima, para quem eu estou criando? Por que eu estou vendendo algo que eu nem sei de onde que vem? E se eu sei, por que eu estou vendendo isso para frente? Então, eu acho isso extremamente um absurdo. Sabe? Extremamente um absurdo. Quem é que vai fazer capoeira vegana? Não sou eu da quebrada que vou fazer. Não é vocês que vão fazer capoeira vegana. Talvez uma galera do Morumbi, talvez uma galera do Butantã, uma galera de elite vai fazer. Por que elas vão fazer esse tipo de capoeira e não vão vir com essa capoeira raiz? Por que usa o nome da capoeira para vender e não para ensinar? Sabe? Então é um assunto que eu perco a linha, não. Tipo, capoeira vegana, eu fico brava. Quando eu ouvi a primeira vez esse termo, eu fiquei imaginando, né? O bicho perdeu até a voz ali. Porque o sentido da capoeira é a movimentação corporal, não é verdade? Eu vou ensinar a levantar uma perna, vou ensinar a fazer uma abertura, vou ensinar a gingar, vou ensinar a tocar, vou ensinar a cantar. E aonde entra a parte vegana? Quando eu falo vegano, eu ligo a alimentação, né? Então eu vou ensinar uma capoeira e vou falar para as pessoas se alimentarem com, né, alimentação vegana. Qual é o sentido dessa aula? Né? Sei lá. É para ganhar dinheiro. Eu só para deixar claro que ninguém aqui é contra nenhum vegano. Não é sobre isso. Não é sobre falando isso. sobre capoeira e os seus princípios. Até derrubei aqui no né? nervoso. Aí, aqui, tá vendo? Capoeira e os seus princípios. Eu acho que quando vai para esse caminho, é único exclusivamente para ganhar dinheiro em cima de quem tem. E o pessoal vai pagar, né? Porque qual é o tipo de ensinamento que está sendo passado? Eu acho que essa parte tradicional, da onde vem isso, da onde vem isso, da onde vem isso, ela se perde totalmente, não tem conceito histórico. Se não tem conceito histórico, não é capoeira, pelo menos. Gente, é opinião minha, tá? Não tem capoeira. É muito... É ensinar por ensinar. Sim. Entendeu? E aí eu queria fazer uma pergunta para a Thalita, assim. Mas é uma pergunta que eu quero que vocês respondam de uma maneira super rápida, tá bom? Como que é para você ser uma mulher lésbica na capoeira? Cara, 3 anos atrás, eu fui com o Núcleo IE para um bate-papo com Puma Camilê e com a... Você tava? Eu tava nesse dia. Você tava. Eu tava. Com a... Canagô. E com a Nagô. E aí eu sentei assim e eu falei assim... É o que eu falo, né? A gente tem uma escala do que a gente precisa pensar sobre a capoeira. Então, o racismo e o gênero, para mim, eu sempre coloco nessa escala e eu sempre enfatizo que eu enfatizo mais a importância de pensar na capoeira, de buscar pessoas pretas hoje para a capoeira, porque eu vejo o quanto ela está se embranquecendo, que eu fico mais... A minha preocupação é essa, porque a capoeira ela está embranquecendo cada vez mais e eu tenho a sensação de que eu, falando comigo, não estou fazendo nada por isso, sabe?
Então, essa é uma preocupação minha como mulher branca dentro da capoeira e como responsabilidade que eu tenho. Então, para mim, pensar hoje em gênero, dentro da capoeira, ela não é um ponto de partida. Porque, para mim, ainda não é o lugar que eu preciso enfatizar, sabe? E até porque eu sempre... É um lugar que eu falo, que eu gosto de falar da mestra Janja, porque ela nunca fala também. Sim. Ela está sempre se colocando, o se colocar dela, a fala dela, a ação dela, como ela se coloca dentro da capoeira, já responde essa pergunta sua, que é para mim também. Então, a gente faz um processo de se entender como pessoa, né? E de se entender como uma pessoa dentro da capoeira, com a sua orientação, que vai... Hoje em dia não sinto mais, mas lá atrás senti, mas lá atrás já era um outro momento, que vai incomodar algumas pessoas. Só que esse incômodo ainda, para mim, ele não chegou com peso, porque eu sempre fui muito envolvida e sempre tive pessoas do meu lado, dentro da capoeira, que me deram todo tipo de assistência, todo tipo de apoio, todo tipo de carinho. Então, eu não consigo responder pelo fato de ter, até nesse privilégio eu tive. Com certeza. De ter tido essa cama para eu poder me aconchegar, sabe, dentro da capoeira. E aí eu agradeço, sim, ao mestre Pedro Peu, que sempre teve esse lugar muito acolhedor quanto gênero, né, quanto homem, mulher, ele, ela, ele, enfim. Os E's e os X, os E's e os X, que agora eu não sei dizer. E quanto à comunidade LGBTQIA+, dentro da capoeira, eu acho que, mano, vai fazer história. Com certeza. Muita história, vai fazer muita história. Tá fazendo, né? Como eu já falei, citei mestra Janja, Puma Camelê, a mestra Nagô. Então, a gente... É um passo de cada vez, e aí a gente precisa ter essa paciência de como a gente lidar com toda essa transição, que é isso, é um passo de cada vez. Então, vamos entender o nosso horário e o nosso tempo. Eu agradeço muito pela sua fala, é muito necessário. Mas para você, nesse lugar, foi ruim? Eu vou falar em uma frase, senão... uma frase não, vai ser super curto. Eu, como uma mulher lésbica, depois que eu comecei a conversar com a minha família sobre, foi muito mais tranquilo externar isso, sabe? Então, quando eu comecei a capoeira, eu não sabia que eu era uma mulher lésbica. E aí, eu lembro que eu cheguei de mão dada, uma batizada com a minha ex-namorada, e o professor Batatinha falou: tudo bem, é sua namorada? Eu falei: prazer, professor Batatinha, vamos jogar. É isso. Tá certo. Foi isso, acolhedor.